Inscreva-se agora no canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Fomos Testemunhas de Jeová. Tudo bem? Meu nome é Vitor, eu sou uma ex-testemunha de Jeová. Eu vou relatar um pouco da minha história como ex-testemunha de Jeová, desassociado e dissociado logo em seguida. Tudo começou desde o meu nascimento. A minha avó é testemunha de Jeová e até hoje ela continua sendo testemunha de Jeová. E ela sempre me levava, desde bebê, para as reuniões. E desde então eu não conheci outro mundo. Eu nasci, cresci e passei minha infância e adolescência dentro da organização. Dentro da organização eu fiz todo o processo que tinha que ser feito, tanto de publicador não batizado. Eu lembro que eu, pequeno, com 4, 5 anos, eu já relatava os relatórios, né, que tinham que ser entregues. E eu não tenho recordação, eu acho que eu fui o primeiro publicador não batizado que não teve anúncio e que com 6 anos já relatava e tinha cartão de publicador. E para mim isso era um orgulho, para minha avó, minha mãe também era testemunha de Jeová, ainda é. E eu sei que esse processo foi até o meu batismo, com 13 anos. Ali, entre os 12 anos, eu tomei a decisão de me batizar. E me batizei com 13 anos, foi em 2007. E eu lembro que no dia do meu batismo, eu tinha um tio que era para mim um herói. No dia do meu batismo, no dia 11 de agosto de 2007, ele sofreu um acidente de moto, porque eu tinha falado com ele que eu ia batizar. E ele sabia que era importante para mim. Ele era motoboy e ele sofreu um acidente fatal, exatamente prestes a batizar. E ele sempre falou que ele ia, apesar de não ter nenhuma comprovação, eu tenho para mim que essa morte dele foi ocasionada porque ele queria ver esse momento importante para mim, por isso que ele acelerou a moto. Ele estava andando rápido, era uma moto que ele tinha recém comprado. E eu lembro que em vez de eu ir no domingo, no velório do meu tio, eu resolvi ficar no congresso. Uma pessoa que foi muito importante para mim, ali começou um período da minha vida que eu falo assim, que eu trocava tudo pela organização. Que era alguém que realmente, eu sei que ele não ia estar vendo, eu sei que ele não ia sentir, mas eu carrego isso comigo até hoje, e é algo que não vai mudar. E depois do meu batismo, passou menos de um ano, praticamente, eu entrei como pioneiro auxiliar, logo em seguida pioneiro regular, e foi assim até eu completar 17 anos. Com 17 anos eu conheci uma pessoa dentro da organização, eu estava prestes, né, como se diz, a ser designado, eu estava sendo treinado, eu estava sendo programado a fazer e ser o publicador perfeito. Então, todos que me conheciam na época, todos que tinham essa proximidade comigo, era certo que eu seria servo ministerial. Logo em seguida, quando fizesse 18 anos, passados 5 anos, seria ancião. Era o processo normal, porque eu era muito empenhado. Então, quando eu fui desassociado, e por eu ser conhecido na região, entre a comunidade, e tendo em vista que muitos deles eram meus amigos, porque eu não tinha amigo fora. 95 a 96% de todo o meu ciclo de amizades era dentro da organização. E isso, por eu ter esse convívio, e por ser chamado de ratinho de congregação, porque eu sempre visitava as congregações, ia nas assembleias de outros circuitos da minha cidade, todo mundo me conhecia. E quando foi dado o anúncio, foi um choque. O anúncio foi dado na quinta-feira. Na sexta pela manhã, quando eu entrei no meu Facebook, de 2.000 e tantas amizades, eu tinha 100, 50, 100, não lembro, mas reduziu drasticamente. Muitos deixaram de me seguir, de me acompanhar, me bloquearam. E foi um baque aquele momento. Eu estava com 18 anos, eu tinha feito 18 anos semanas antes. E por isso eu senti esse baque muito forte.
Meu primeiro ano foi de perdição total. Eu não sabia o que fazer da minha vida. Eu não sabia se eu voltava, mas para voltar eu tinha que sofrer aquela dor do ostracismo, que só quem sente sabe, principalmente aqueles que saem da organização e nunca tiveram outra vida. Você vê todos aqueles seus amigos, todas as pessoas que você conviveu, que você conhece desde sempre, nem olhar na sua cara, nem te ver. Se você senta, eles fazem questão de levantar e ir embora. E aquela dor, você tem que se encontrar em algum... Para quem saiu, eu acredito, quem saiu, mas antes de sair, teve uma vida fora da torre, esse momento de reconexão é muito complicado. Eu acho que a dor do ostracismo não se difere, porque é todo um processo para você se desvincular do mundo e te fazer completamente dependente da organização. Você ficar refém dentro daquela organização. E quando eu saí, eu senti esse peso. Foi um ano inteiro, praticamente, para mim, um pouco mais, um pouco menos, de me encontrar primeiro, saber quem eu sou, fora da torre. Depois, no segundo ano, eu senti raiva, ódio. Eu fiquei completamente possesso, porque era uma coisa desproporcional àquilo que eu tinha feito. Eu pensava, poxa, errei, reconheço que eu errei. Mas nesse ponto, nesse nível, dessa forma, eu acho que é demais. Ninguém aguenta. Então saí, tive minha vida, período militar, todo homem apto tem que fazer a sua obrigação como cidadão. E ali eu fui descobrindo o lado bom e o lado ruim do mundo. Sim, tive amizades que eu carrego até hoje daquela época. Mas tive relatos que me trouxeram experiências a não se fazer. E depois desse tempo, depois de passar essa raiva, depois que eu acalmei meu coração, eu comecei a buscar religiões. Porque eu me sentia fora da caixa. Eu me sentia assim, não sei se já aconteceu com quem já saiu, não pertencer ao mundo, mas também não querer pertencer mais à organização. Então eu procurei religiões, tudo frustradas, na igreja evangélica, porque eu já tinha sido programado aquilo de só lá na organização. Lá é verdade, o resto tudo é falso. Então, em vez de eu focar no lado bom, nas coisas boas, eu olhava o quê? As mentiras. Porque lá dentro tem verdades bíblicas. Sim, tem. Assim como tem na evangélica, assim como tem na católica, assim como tem no espiritismo, assim como tem em outras religiões. Tem verdades. Todas as religiões têm verdades e têm achismos. Mentiras? Não sei, mas tem achismos. Então foi nesse momento dos achismos que eu achava que era mentira, então nunca me... Sempre ia, mas não... eu olhava as coisas ruins e saía. E foi assim por muitos anos, até que eu voltei. Depois de uns 2, 3 anos desassociado, eu retornei à organização. De todo o período que eu tive fora, esse um ano e pouco de regresso foi o pior ano da minha vida. Porque uma coisa é você sofrer ostracismo, mas está na sua casa e viver sua vida. Outra coisa é você ser forçado a viver o ostracismo para você voltar. Não ter apoio. O tempo que eu fiquei tentando voltar, né? O período de volta. Não teve visita de pastoreio. Não teve conversa. Eu que tinha que procurar. E sempre falava, usava-se o jargão. Quando alguém está doente, não é o médico que vai ao paciente, é o paciente que vai no hospital. Então é você que tem que nos procurar, não somos nós que temos que procurar você. Errado, muito errado. Se a pessoa está muito debilitada, ela não consegue sair de casa, não tem ambulância. Mas eu queria voltar. O cúmulo, que eu falei assim, agora eu vou voltar só de raiva. Foi quando eu trabalhava, eu era promotor de vendas de uma multinacional, e eu não tinha tempo para preparar a reunião, pegar a sentinela e ficar rabiscando. Porque eu trabalhava, como todo mundo trabalha.
E eu fazia pelo celular. Já tinha o aplicativo, já tinha as funções. Falei, vou fazer pelo celular. Na hora do meu almoço eu vou lendo, vou fazendo, pronto, preparei reunião. Tem que preparar reunião? Então vou preparar reunião, quero voltar. Até então eu queria voltar mesmo. Eu tava afim de voltar. Um ancião que não gosta de mim, ele disse, eu mandei uma carta para ele, para corpo de anciãos. Esse ancião veio falar comigo. Depois me chamou na Sala B, que eu tenho até um canal no Instagram e no TikTok chamado Sala B. E ele me chamou e disse, eu tô vendo que o irmão tá querendo aquela levantada para te cair. Ele falou assim, tô vendo que o irmão tá assim, 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 assado. Mas é o seguinte, eu vejo que você faz pelo celular. É aconselhável que você faça na revista pra gente ver que você tá marcando. Que pelo celular fica difícil da gente ver. Se você quer voltar, você tem que fazer isso. Eu pensei, cara, se a organização fez isso pra facilitar, então, a pessoa que não tem tempo, por que eu tenho que fazer isso? Aquilo me deu uma raiva. Mas me deu uma raiva tão grande. Porque às vezes eu chegava do trabalho, eu tomava um banho e já descia. Porque o salão era eu tinha que ir a pé, tinha todo um processo, às vezes no trabalho agarrava, então eu acelerava, às vezes nem levava pasta, só levava meu celular. Eu tinha que chegar sempre antes de começar, um pouco antes de começar, e saía no amém, no N final já estava lá fora. Então não tinha tempo, não tinha recurso, não tinha, era facilidade. Ele queria que fosse assim. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.